Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Boa tarde a você. Estamos já no finalzinho da tarde de domingo e nós hoje vamos transmitir uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Hoje é 3/10/2021, mas antes vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana abençoado. Agradecer, Senhor, pela chuva que temos lá fora, Pai, e com ela, ó Deus, até nossa alma recebe o refrigério da Tua parte, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos use nessa noite como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Para aquele, ó Deus, que irá assistir essa mensagem, ó Deus, ainda hoje, ao longo das semanas, dos meses, ó Deus, fala ao coração, ó Pai, daquele que se encontrar com essa mensagem e, sobretudo, ó Deus, que essa mensagem possa ajudá-lo, ó Deus, a se encontrar com o Cristo vivo, Pai. Oramos também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desesperançados, por aqueles que estão felizes, ó Pai, que eles possam glorificar o Teu nome. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Senhor, abençoa esses homens e mulheres, ó Pai. Ó Deus, pedimos nessa noite, Pai, clamamos por todos aqueles, ó Deus, que de alguma maneira precisam de refrigério em suas almas, ó Pai. Aqueles que podem ter esquecido o alvo e aqueles que nunca ouviram falar do alvo, que é o Senhor Jesus. Que essa noite nós possamos, ó Deus, através dessa mensagem, orientados pelo Espírito Santo de Deus, apresentar o alvo, que é o Senhor Jesus, a estes irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vocês que nos acompanham, que vão nos acompanhar ainda, o título da mensagem de hoje: Quando o alvo for o céu. Quando o alvo for o céu. E eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, que está aí na sua casa, ou na palma da sua mão, no celular. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler dois versículos, o versículo 13 e versículo 14, que nos diz assim: Irmãos, este é o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como eu disse, e eu quero dividir uma introdução com vocês aqui, é importante frisar quem é o autor destas declarações. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, o homem que escreveu, que deixou no Novo Testamento, nada mais, nada menos que 13 cartas de orientação para as igrejas, para os cristãos, e eu diria com ousadia, 13 cartas para o mundo. 13 cartas escritas para dar direção ao homem, para dar o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. O homem, como eu disse, que deixou 13 cartas escritas no Novo Testamento. A Bíblia diz, hebreu de hebreus. Na religião, antes da conversão, fariseu. Estudou aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Mestre e doutor da lei. Além disso, tinha cidadania romana.
o apóstolo Paulo seria um embaixador de nações, das nações. O apóstolo Paulo, no momento em que ele se entrega ao Senhor Jesus, de posse de uma carta que lhe autorizava a perseguir os cristãos, ele seguia rumo a Damasco. Ele tem um encontro pessoal com o próprio Cristo, e aí o seu alvo é mudado. O alvo que era, e ele julgando estar fazendo a obra de Deus, perseguia os cristãos, observe. E no caminho rumo a Damasco ele tem um encontro com o próprio Cristo e é derrubado do seu cavalo. E aí o Senhor Jesus diz a ele: Paulo, Paulo, e ele responde prontamente, já reconhecendo o senhorio de Cristo: quem és tu, Senhor? Quantos homens estão como Paulo a caminho de um outro alvo que não é o Senhor Jesus Cristo, e precisam ter os seus alvos mudados, precisam ter o alvo e o foco no único que pode nos dar a eternidade, que é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu, ele entendeu claramente quando teve esse encontro e viu o próprio Cristo em forma de uma grande luz. Ele ao chão, e já com a sua visão obscura, a sua visão tapada, ele via uma luz e perguntou: quem és tu, Senhor? E aí Jesus Cristo responde a ele: eu sou aquele a quem você persegue. Mas já naquele exato momento o apóstolo Paulo tem o seu alvo mudado. A outra passagem gloriosa na Bíblia também, quando os religiosos da época enviam guardas para prender o Senhor Jesus Cristo, o alvo era prender o Senhor Jesus. E aí aqueles homens veem Jesus Cristo discursando, ensinando, e eles voltam sem prender o Senhor Jesus. E aí os religiosos da época perguntam: mas onde está? E aí eles respondendo, disseram que não poderiam prender ele porque ninguém havia proferido palavras como Jesus Cristo. E o alvo de homens duros, guerreiros, soldados, o alvo deles é mudado. E o apóstolo Paulo faz essa declaração no versículo 13, a parte A, e aí nós vamos aqui, através desses versículos, tirar algumas preciosidades para as nossas vidas, para voltar ao alvo se nós nos esquecemos, ou estabelecer o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, colocar como alvo o Senhor Jesus. E ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele disse, aquele que escreveu 13 cartas, aquele que fez as viagens missionárias, aquele que esteve preso por pregar o Evangelho de Cristo, disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. E eu quero dizer para mim, e espero que você diga também essa noite: eu ainda não alcancei o alvo, porque o alvo é o céu, e quando o homem perceber que o alvo é o céu, ele deixará de agredir ao seu irmão, de agredir a outros irmãos, de ser truculento.
de ser mais perdoador e menos implacável, quando nós entendermos que o alvo deve ser o céu. É bem verdade que o inferno existe, meus irmãos, mas o inferno não foi concebido para o ser humano. Muitos vão rumo ao inferno, e eu tenho que avisá-los, de graça, porque o inferno, segundo a palavra de Deus, foi feito para Satanás e a terça parte dos anjos caídos que se tornaram em demônios. O alvo é o céu, o alvo é o céu. E ele julgou que ainda não havia alcançado, porque o céu, a presença, o encontro com Cristo no céu é a coroa da salvação. Quando você faz decisão pelo Senhor Jesus, sim, você é imediatamente salvo, salvo da condenação eterna decorrente do pecado. Mas a consolidação de tudo isso é o céu, o encontro com Cristo nos ares, porque a Bíblia nos garante que Ele virá nos ares e transladará a igreja, arrebatará a igreja, e aqueles que fizeram decisão por Cristo se encontrarão com Ele nos altos céus. Esse é o nosso alvo. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui: eu ainda não alcancei. Por isso nós devemos perseverar, porque nós ainda não chegamos lá no céu. Nós ainda não nos encontramos com o Cristo vivo. Só da parte A desse versículo. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos use com intrepidez. A parte B, ele diz o seguinte: mas, porém, todavia uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele entendeu o que nós tiramos daqui, ele entendeu que tudo aqui é corruptível, tudo, e deteriorável, tudo é passageiro. Ele entendeu que toda a riqueza dele, a eloquência dele, a cidadania dele como cidadão judeu, cidadão romano, tudo isso era passageiro. Tudo que nós temos é passageiro, nossos bens são passageiros e nós mesmos somos passageiros. Mas a vida com Cristo, ela é eterna, e essa é a grandiosa esperança que há em Cristo Jesus. Esse é o alvo da qual o apóstolo Paulo se refere aqui, meus irmãos. Na parte C ele diz: e avançando para as coisas que estão diante de mim. O que nós tiramos daqui: não há vida cristã dissociada da vida cotidiana ou secular. Porque quando ele diz e avançando para as coisas que diante de mim estão, tudo aquilo que eu fizer tem que convergir para o alvo que é Cristo. As minhas ações na empresa têm que demonstrar que há algo diferente em mim. E as pessoas terão curiosidade, elas seguramente vão querer saber o que há em mim. E o que há em mim é o alvo. O que há em mim é essa esperança, é a vibração pela esperança de um dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos altos céus e ali consolidar tudo e todas as promessas que Ele me fez biblicamente. Esse é o alvo, e é por isso que nós vibramos quando pregamos a palavra de Deus. O alvo é Cristo Jesus. Não há vida cristã separada da vida secular ou cotidiana. O meu respirar tem que pregar o Evangelho.
O meu falar tem que pregar o Evangelho. O meu movimentar tem que anunciar o céu para as pessoas. A minha inteligência tem que estar à disposição do reino de Cristo. Esse é o alvo. Seguindo aqui no versículo 14, a parte A, prossigo para o alvo. O título da mensagem de hoje: quando o alvo for o céu. Quando o alvo for o céu. E aqui o apóstolo Paulo, ele entendeu, prossigo para o alvo, ele entendeu qual é o alvo, qual é o objetivo. O objetivo é Cristo, o objetivo é encontrá-lo nos altos céus. E aí existe uma passagem aonde o apóstolo Paulo, como eu disse aqui, com todas as suas prerrogativas, ele considerava como refúgio, algumas traduções falam, ele considerava como esterco tudo aquilo, para prosseguir no conhecimento, no excelente conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de sua vida, aquele que o derrubou no caminho de Damasco e fez com que ele mudasse o alvo. Eu não sei em que direção você está nessa noite. Eu não sei em que direção estão os governantes essa noite, mas o meu clamor é que o Senhor Jesus mude o alvo de você que vai acompanhar essa mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo mude. Se o seu objetivo era se machucar, não faça isso. Se o seu objetivo era se drogar, não faça isso. Se o seu objetivo era se prostituir, eu te peço, não faça isso. Se o seu objetivo era tirar a sua vida nesse tempo tão difícil em que nós nos encontramos, Jesus Cristo é o alvo, meu irmão, não faça isso. É Deus falando com você, não faça isso. Se o seu objetivo era a tristeza, coloque a alegria de Cristo no seu coração. Há esperança para mim e para você, e é o que eu estou tentando dividir com você essa noite, porque o alvo é Cristo. Se você ia fazer alguma coisa errada essa noite, não faça. Não faça. Procure o caminho de Cristo, mude o alvo. Tal como aqueles guardas que saíram para prender Jesus, mas ao ouvi-lo disseram: ninguém proferiu palavras como esse homem, nós precisamos segui-lo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, de número 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mude o alvo. Ele é o alvo. A parte B, ele diz o seguinte: pelo prêmio, olha que coisa linda de se ouvir, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio, a coroa da salvação. A coroa da salvação é encontrar a Cristo no céu. Esse é o alvo, e esse homem entendeu tudo isso. Aquele que era perseguidor de cristãos não é mais, deixou de ser, e deixou 13 cartas de orientação às igrejas, fundou diversas igrejas na sua época, deixou vários escritos, vários ensinamentos. Ele fez viagens missionárias, ele naufragou, ele sofreu castigos semelhantes ao de Cristo, à exceção da cruz. Ele mudou o alvo. E o apóstolo Paulo está com Cristo. E quando nós formos até o Cristo vivo, nós encontraremos a Paulo, a Cristo, a Pedro, a Tiago, a João, a tantos outros que defenderam a fé cristã. Eu encontrarei você e você a mim. Nós estaremos juntos porque nós mudamos o nosso alvo.
É isso que Jesus Cristo nos conclama essa noite, meus irmãos. E eu concluo essa mensagem dizendo: quando o alvo for o céu, o homem terá pressa de estar com Cristo. Será urgente estar com Cristo. Quando o alvo for o céu, o homem terá divergência, sim, mas ele convergerá para o alvo, que é Cristo. Quando o alvo for o céu, o homem entenderá que a pregação vem do céu e é para ele, não é para o outro, para o vizinho. Quando ele estiver ouvindo, ele entenderá que a pregação é para ele. É claro que é para o vizinho também, porque ele será caminho, ele será canal de bênção para mostrar também o alvo para o seu vizinho. Quando o homem entender que o alvo é o céu, o homem entenderá que o dia é hoje e não amanhã. O dia de fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo é hoje, se você não fez. Se nunca te falaram do alvo, eu estou apresentando o alvo a vocês nessa noite. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o alvo. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E eu faço meu apelo dominical, se há alguém nesta noite que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que ele repita comigo simples palavras: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nós temos celebrações às quintas-feiras, às 20 horas, temos celebrações aos sábados, o nosso culto dirigido pelos jovens, às 20 horas também. Nós temos o nosso culto dominical, começa e inicia-se às 9 horas da manhã, das 9 às 10h30 mais ou menos, e depois nós temos também o nosso culto às 18 horas, começa às 18, vai mais ou menos até às 19h30, não mais do que isso. Você é nosso convidado. Se você deseja, se você é de Itupeva e deseja nos fazer uma visita, mande uma mensagem para mim. Mande uma mensagem para mim. Eu terei o prazer de buscá-lo, de conduzi-lo para estar ali celebrando conosco. E se você é de outra cidade, de outra região, procure uma igreja. Conheça essa igreja, veja essa igreja, se ela é orientada pela palavra de Deus, e comece a congregar. Amém? Eu deixo um abraço a você, espero que essa mensagem tenha te dado o alvo, mudado o curso da sua vida, e se Deus permitir, que nós estejamos juntos domingo que vem para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, Deus o abençoe e tchau.